Então, para mim, esses dois nomes aí já são suficientes, principalmente de Bandeira, para carimbar o texto de Josué Montello como o texto mais próximo de Machado de Assis no século XX. Agora vamos ao que interessa, que é a pergunta de Alexandre. Alexandre, essa sua pergunta é a de todos nós, rapaz. Inclusive é minha, mas eu tenho as minhas respostas. Essas respostas não vão necessariamente, veja, elas não são respostas acadêmicas, eu não fiz uma pesquisa teórica sobre o assunto, mas como você, as minhas leituras de Josué Montello, que são muitas realmente, Rogério não colocou nenhuma em verdade aí, eu aprecio Montello como um todo, sabendo separar o joio do trigo, evidentemente. Né? Por exemplo, dos 26 romances dele, eu só não gosto de 3. E já disse isso numa conversa, no bate-papo com Joseane, com Wanda. Fiquei meio assim, receoso, porque eu digo, as filhas vão ver isso, mas e daí? Elas precisam saber que eu estou sendo verdadeiro, honesto. Né? Não adianta ficar aqui querendo também enganar o mundo que nem Machado de Assis, nem ninguém. Qual é o escritor da literatura mundial que escreveu 100% de uma literatura excelente? Nenhum. Pode pegar aí Dostoiévski, o próprio Dostoiévski, tem aqui a obra completa dele, e está lá. Romances da juventude, ou seja, não eram ainda as obras consideradas pelo próprio Dostoiévski como aquelas que mais o representariam, né? E o próprio Josué Montello fez isso com Janelas Fechadas, nós sabemos, com o que você citou aí, Alexandre. Né? Eu também gosto demais de Labirinto de Espelhos. Montello ganhou o prêmio da Academia Brasileira com esse livro. O famoso Tristão de Ataíde, né? Foi quem escreveu lá o texto da premiação. Ele disse, só isso valeria tudo para o prêmio. Né? Mas ele ficou... Eu gostava disso nele. A autocrítica dele era tão grande que ele dizia, eu tenho que admitir que quando eu reli o romance, eu fiquei decepcionado, porque eu posso fazer melhor. Né? Eu posso fazer melhor e vou fazer melhor, porque... E aí ele só vai achar que realmente escreveu um grande romance a partir dos degraus do paraíso. Né? Para ele é o primeiro grande romance dele. Mas é bom lembrar que Otto Maria Carpo diz que o segundo romance dele, né, que é A Luz da Estrela Morta, que não é um romance maranhense, nós sabemos, inclusive é um romance que pode se passar em qualquer lugar do mundo. Né? Não há ali definido qual é o espaço, o ambiente, né, a cidade, nem o país, nem nada. Esse romance, segundo Otto Maria Carpo, e a gente está falando de um dos maiores, né, críticos da literatura. Poxa, Otto Maria Carpo escreveu aquela obra gigantesca na história da literatura ocidental, que aqui... Desculpe o tom de palestrante, mas é só para dizer o seguinte, que Otto rasga elogios da Luz da Estrela Morta, e é um dos meus favoritos da obra de Montello, A Luz da Estrela Morta. Entendeu? Mas vamos agora à questão da publicação de Montello. Ele admitiu num dos diários que o nome que ficaria para a posteridade da geração dele, e ele profetizou e acertou, era o nome de Guimarães Rosa. Montello não era da geração de Graciliano, embora fosse amigo de Graciliano. Né? Ele não é da geração de José Lins do Rego, ele era amigo de José Lins do Rego. Né? Da geração de Jorge Amado, muitíssimo amigo de Jorge Amado. Montello estava aí na biblioteca Benedito Leite, ia dar uma palestra sobre outro assunto, quando avistou, de repente estava lá, Jorge Amado assistindo a palestra dele. Ele disse, olha, me perdoe, mas eu vou ter que mudar o tema da palestra. Né? Minha palestra viva está aqui agora, é Jorge Amado. E foi aplaudido, e não deu a palestra que tinha que dar, e falou, foi sobre a obra de Jorge Amado. Mas voltando, Montello publicou pelas melhores editoras da época. José Olímpio, aqui para nós, publicar pela José Olímpio é história viva. É verdade. E não só publicou pela José Olímpio, como ele inclusive, salvou, sem que José Olímpio soubesse, isso tudo está nos diários, salvou a condição financeira de José Olímpio, quando já quebrado, quando já sem editora, já esquecido, inclusive, praticamente, Montello consegue que o governo brasileiro, né, ofereça. Está ouvindo, Rony? Não, o áudio do Reginaldo. Reginaldo, não estamos lhe ouvindo.
Travou novamente. O Reginaldo, se ele conseguir retornar aí com o áudio, a gente... Claro, lá... voltou. Reginaldo, pode falar, Reginaldo. Que tinha cortado seu áudio aqui. Pode retomar de onde você falou, que salvou o José Olímpio, né? Sim, da quebradeira financeira, né? Porque ele tava, a editora estava quebrada, ele já estava sendo esquecido e não tinha realmente como subsistir, né? Era uma questão de subsistência. E Monteiro, com as amizades que ele tinha, embora ele sempre disse, eu sou uma ave, né, rara que voa sozinha. Politicamente, ele nunca deixou claro se era de esquerda, de direita, do centro, mas até foi criticado por isso, né, porque jornalistas que diziam, ele se dá bem em todo governo. Ele dizia, eu me dou bem em todo governo, porque realmente eu não pertenço a nenhuma facção política, né? E, embora fosse amigo da direita, da esquerda, do centro, e isso lhe deu a condição de ajudar a José Olímpio, né, com, se não me engano, uns 10 salários mínimos na época, né, com a amizade que ele tinha ao governo da época, né, e era governo, se eu não me engano, era militar. Resultado, mesmo assim ele vai para a Nova Fronteira, precisou até dar o testemunho ali de Carlos Drummond de Andrade para romper o contrato com José Olímpio, e foi sem nenhuma briga, né? Foi para a Nova Fronteira, mas nós sabemos que Lacerda nem chegou a ver o primeiro livro de Monteiro ser publicado por sua nova editora. Mas ele foi, Alexandre, você deve saber disso, o escritor em vida que mais publicou pela Nova Fronteira. Foi Josué Monteiro. E ele sim vai descer disso. Ninguém publicou mais do que ele na Nova Fronteira. E eu duvido que até hoje alguém o tenha superado. Mas eu não tenho os dados estatísticos. Agora vamos lá, eu não respondi ainda, mas vou chegar lá. Monteiro disse, como eu falei, que o escritor de sua geração que ficaria era Guimarães Rosa, e ele acertou. Da geração dele, o nome que ficou para a literatura brasileira dos nossos tempos, e que provavelmente vai continuar, é o nome de Guimarães Rosa. Então ele já estava prevendo ali o que ia acontecer com ele. Outro fator que pode tê-lo deixado de fora foi o fato de ele renegar o tempo inteiro ser um escritor regionalista. Ele foi um desses escritores que evitava essa pecha de regionalista, né? Outra coisa, Monteiro escreveu um capítulo da história da literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho. Se vocês devem saber, quem escreveu sobre o naturalismo ali? Josué Monteiro. A Luísa Azevedo, naturalista. Quem escreveu? Josué Monteiro. Está lá na história da literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho. Mas, infelizmente, o próprio Josué Monteiro não fica registrado com o peso, né, da geração que o antecedeu, de Guimarães, ou de José Lins, de Graciliano, não fica registrado na própria história da literatura do Brasil com o mesmo peso. Dão alguns parágrafozinhos a ele, né? O próprio Afrânio Coutinho, ou Alfredo Bose, sim, né, que ainda está vivo, em sua história concisa da literatura brasileira. Quer dizer, não há uma... Eu penso que se um autor que foi tão importante não entra, desculpe o termo cânone, não que ele não estivesse no cânone, mas dessa forma, com o destaque que aparecem outros nomes, inclusive nos livros didáticos. Eu sou professor de português de literatura. O nome de Josué Monteiro nunca é mencionado em livro didático nenhum. É verdade. Como é que ele vai ser conhecido, por exemplo, nas escolas? Só se for um apaixonado como eu que o leve. Felizmente, na biblioteca da escola onde eu ensino, não por minha causa, porque eu sempre pedi que comprassem os tambores de São Luís, mas inocentemente, quando eu pedi, eu nem me dava conta que não havia para vender nas livrarias. Isso faz muito tempo. Depois eu até havia, mas assim, perdidos, não com disponibilidade de exemplares. Né? Um exemplar perdido, eu até cheguei a achar na livraria daqui. Agora, ele disse, e aí eu vou responder definitivamente com a frase que ele gostava de repetir nos seus diários. A frase dos irmãos Goncourt, em seus diários mais famosos, lidos até por Machado de Assis. Ele dizia que a glória é o esquecimento adiado. A glória é o esquecimento adiado. Josué Monteiro tinha
plena convicção de que seria esquecido. E que o último lugar, nas conversas com a Frane Coutinho, né, que dizia sempre ele, Montello, se você não quiser ser esquecido, você cultive sua terra, viu? Faça como Tolstói. Né? Porque aquele que não cultiva a sua terra, meu amigo, esse vai ser esquecido. Se quiser ser universal, cultive tua aldeia, já disse Tolstói. Né? E Montello leva isso a ferro e fogo. Né? Dos 26 romances, 15 são maranhenses. Sem se repetir. E sem se repetir. Ele cria um mosaico maranhense sem se repetir, como era a intenção dele. Sem repetir os temas. Tanto que nosso querido Alexandre aí mencionou bem um romance que precisa ser mais lido, né, Uma Sombra na Parede, e tantos outros, né, Alexandre? Só para encerrar, que eu disse que não era palestra e parece que eu virei o palestrante. Desculpa, é o amor por Josué Montello que me faz ir além do que eu deveria, entendeu? Mas, olha, a minha resposta é a seguinte: o fato de ele não ter tido os holofotes, vamos pegar só romancistas, da geração do romance de 30, e ele escreveu um artigo belíssimo no livro, O Romance de 30. Se vocês nunca viram esse livro por aí, foi lançado no Congresso de Literatura no Ceará. Temos um texto de Montello lá, né, nesse livro, O Romance Nordestino de 30. Se ele fugiu do regionalismo de 30, mas se bate com Guimarães Rosa, que era muito amigo dele. Sabemos disso, temos muitas cartas de Guimarães lá na Casa de Cultura, né, enviadas a Montello. Veja, e ele diz, quem vai ficar da minha geração é esse aí. Ele já está dizendo o seguinte, esse cara vai me deixar na sombra, não tem jeito, entendeu? É meu amigo, eu o admiro, mas vai me deixar, sabe, um cara desconhecido, e é verdade. Mas a culpa não é de Guimarães, né? E ele nunca disse isso. Agora, um cara tão publicado e tão lido em vida, e você, Alexandre, colocou bem, olha, o que havia de leitores de Josué Montello que ligavam para ele, sem se identificar muitos, e diziam, eu não perco uma coluna semanal do Jornal do Brasil por causa de sua crônica, né? E os romances e tudo mais, e ele ia, sabe, às escolas e tudo mais. Ora, um cara desse é esquecido, é muito triste, para mim é um pecado que a literatura brasileira comete. Ele não é o único, certo? É bom que a gente lembre disso, Josué Montello não é o único injustiçado da literatura nacional, né? Há outros nomes, Herberto Salles é outro injustiçado, e na verdade, como ele mesmo disse, olha, quantos de nós vamos ser lembrados finalmente, se não por uma página numa antologia, né? Ou uma frasezinha, né? Ou como disse Manuel Bandeira em seu Morte Absoluta, né? Seremos esquecidos até o nome no túmulo, né? Falar em esquecimento do nome no túmulo, eu encerro minha fala dizendo o seguinte: roubaram o nome no túmulo de Josué Montello. Olha aí, eu fui lá, toda vez que eu vou ao Rio, eu vou visitá-lo lá no mausoléu, né? Porque inclusive ele está fora, ele foi esperto, ele comprou um túmulo para ele e para a família, que pertence à área do mausoléu, mas não está dentro, trancafiado ali, como o nosso Ferreira Goulart foi para lá para dentro também. E ele está do lado de fora, olhando para o Cristo Redentor e tal, mas o nome dele, aquela assinatura tão bonita, que estava em metal, né, sobre o túmulo, foi roubada. Eu avisei a filha, ela disse, vamos ver isso. Parece até o nome no túmulo desaparece. Pode ser esquecido, né? É verdade. E me desculpe aí, era para dizer que, olha, o cara que não aparece nesses livros canônicos só vai ser esquecido, poxa. Agora eu quero rebater aqui o que vocês estão dizendo sobre Humberto de Campos. Humberto de Campos, só duas coisinhas. Há todo um espiritismo em torno dele, e os espíritas são muito fortes. Vocês sabem disso. Sim. Então, esse povo faz de tudo para resgatar Humberto de Campos, para dizer que ele psicografou o livro tal e não sei o quê. Josué Montello profetizou e acertou de novo. O que vai ficar de Humberto de Campos não são as memórias dele que foram tão famosas e publicadas em vida. Ele recebeu todas as lauras possíveis agora. Vai ser o diário secreto dele.
Esse é o que vai ficar. E realmente, Foi. aqui para nós, o que eu li de Humberto de Campos, para mim nada supera esse diário secreto dele. A não ser o próprio diário de Josué Montello, que para mim é o diário dos diários. Certo? Ninguém no Brasil escreveu diário melhor do que Josué Montello. Agora, Humberto de Campos ter mais vida que Josué Montello, me perdoe, não concordo. Não concordo. Não concordo. Por mais que Josué Montello não esteja sendo publicado, que a própria Nova Fronteira, né, não tenha dado mais a ele o que deu em vida, Josué Montello ainda é muito mais estudado, pessoal. Eu acho que ele ainda é muito mais lido que o próprio Humberto Campos. Quanto como é o nome dele? A Luiz Azevedo, eu não vou discutir isso aí. Mas nem se compara a obra de Josué Montello com a de Aloysio Azevedo, com a de ninguém daí. Me perdoe, contemporânea não. Contemporânea Josué Montello, e mesmo esses do século XIX, Aloysio, Arthur, sinceramente, a obra, eu estou falando aqui não mais como um leitor apaixonado, mas vamos dizer com um olhar crítico. A obra de Josué Montello vai muito além ainda desses caras, muito além. Mas esta é a minha opinião. Ok? Me desculpe aí esse tempo tão longo. Perfeito, Reginaldo. Não, muito obrigado. Eu que agradeço porque era essa a ideia, inclusive, do Alexandre, da gente abrir, né, Alexandre, para as participações, para a gente poder enriquecer o que foi dito. E aprendemos muito, foi muito Isso. interessante. Que aqui é uma troca, né? A gente não transforma em monólogos, então é muito importante. E, mais uma vez, estão vindo essas palavras de alguém que eu posso afirmar aqui que conhece muito mesmo da obra de Montello. Inclusive, vou sugerir para vocês, quem ainda não assistiu, procurar no YouTube da ABL, da Academia Brasileira de Letras, a palestra que o nosso querido Reginaldo de Jesus, que é de Sergipe, né, Reginaldo? Sim, Aracaju, Sergipe. Aracaju, Sergipe, proferiu na ABL sobre o nosso Josué Montello. E outras coisas mais dele. Então, muito obrigado, Reginaldo, pela participação. Vou passar a pergunta para a Josiane Souza, que gostaria de falar. Boa noite. Boa noite, Josiane. Vamos sim. Estão conseguindo me ouvir, né? Bom, gente, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o doutor Alexandre Lago pela fala. Né? A gente está aqui para ouvi-lo, já o ouvimos e agora vamos conversar, né, a respeito de tudo que já foi falado. Reginaldo Jesus também, nosso amigo, nosso parceiro lá da Casa de Cultura, pela fala dele, doutor Lorival Cerejo também, que já fez uma fala. Bom, vamos lá. Eu vou me ater mais com relação à questão do esquecimento, né, que foi falado, o esquecimento do Josué Montello. Eu, enquanto gestora da Casa de Cultura, a gente tem percebido isso desde quando iniciamos nossa gestão lá em 2007, primeira feira do livro de São Luís, em que o patrono da feira foi Josué Montello e que nós fomos convidados a fazer uma exposição do patrono lá na Praça Maria Aragão. Quem esteve na feira viu lá o espaço que nós montamos sobre o Josué Montello. E, para nossa surpresa, naquele momento, nós vimos o quanto os maranhenses desconheciam a respeito do Josué Montello. Pelas milhares de pessoas que passaram durante os 10 dias na Feira do Livro, a maioria desconhecia que Josué Montello era maranhense. Achava que o Josué Montello era do Rio de Janeiro, porque ele morava no Rio de Janeiro. Ele não é carioca? Eu conheço os tambores de São Luís. Mas eu pensei que ele era carioca. Então, assim, ali a gente percebeu o quanto a gente precisaria trabalhar na Casa de Cultura Josué Montello, realizar ações que pudesse fazer com que, pelo menos nós, os maranhenses, passássemos a conhecer os nossos escritores, né, melhor, ler os nossos escritores. Então, desde aquele momento, em 2007, a Casa de Cultura tem desenvolvido várias ações com esse objetivo, né, de tornar viva a memória do escritor através de tudo que ele escreveu, de todo esse legado literário que ele deixou, e também por conta da Casa de Cultura. Foi também um presente, né,
dele ao Maranhão, todo o acervo que ele doou para o Maranhão, né, nessa homenagem que foi feita a ele, lá em 1983, e que ele doou ainda em vida, e que eu acho que também ele foi muito sábio em fazer isso, como disse o doutor Lorival Cerejo, porque se ele não faz isso, talvez nem o que esse trabalho que a gente desenvolve não seria feito, porque quem queria fazer se não tivesse a casa? Verdade. Tivesse ele como patrono, que recebeu o acervo dele, o acervo bibliográfico, o acervo arquivístico, o acervo museológico, porque lá nós temos tudo sobre José Montelo, se não tudo, mas quase tudo, né? Então nós temos um arquivo pessoal, onde tem muita coisa sobre ele, temos o arquivo bibliográfico, que é a biblioteca que ele doou, que não é só livro de Josué Montelo, né? Nós temos ali o que há de melhor na literatura brasileira, na literatura francesa, ele deixou muitos livros de literatura francesa. Então, a gente tem um acervo riquíssimo na casa, não só do Josué, mas de vários autores, estrangeiros, internacionais e nacionais, né? Nós temos uma biblioteca especializada em literatura e que está à disposição de todos. É um órgão público e que está lá. A gente, depois que nós chegamos lá, nós conseguimos disponibilizar já uma grande leva do acervo para empréstimo, que não era feito empréstimo, mas para isso a gente tem toda uma política, livro raro não sai, livro que só tem um exemplar não sai. Então, tem essa série de ações e serviços que a casa oferece com esse objetivo, né, de manter viva a memória do escritor. Eu percebo que, às vezes, o escritor, depois que ele falece, ele cai no esquecimento por não ter um órgão, uma instituição, ou a família que esteja ali à frente para levar. A própria academia, né, as universidades, né, as instituições de ensino superior, tem que estar trabalhando as obras dele, nos cursos de letras, né, e a gente tem percebido, nos últimos anos, aqui a UEMA, a UFMA, a própria UFPI, a gente tem acompanhado vários trabalhos, vários estudos que estão sendo feitos em torno das obras de Montelo. Não são poucas, não, a gente tem acompanhado, né, vários trabalhos acerca da obra de Montelo. Na UFPI mesmo, recentemente, está lá no nosso YouTube, a gente também, da casa, tem muita coisa já lá disponível, né, para todos assistirem. A gente fez uma live com um mestrando que trabalhou o caso da sagração agora esse mês passado. No começo desse mês nós fizemos uma live com ele, que defendeu uma dissertação de mestrado sobre o caso da sagração. Temos aí o Mauro Vieira, que estava aqui na sala, que está escrevendo sobre os diários do Josué, né, na dissertação de mestrado dele, está fazendo mestrado, a dissertação vai ser sobre o diário, fez uma fala belíssima essa semana no simpósio de literatura maranhense que a UFMA realizou. E assim temos várias pessoas estudando Montelo. A casa, ela tem esse objetivo de manter viva e também com relação às publicações dos livros. Nós também sentimos muito a falta das obras de publicação do Montelo. Por quê? Porque a gente trabalha com a obra de Montelo, leva a obra de Montelo até as escolas, até as universidades, e na hora que as pessoas que a gente consegue sensibilizar, consegue estimular os alunos, estudantes a ler Montelo, não tem a obra não está disponível para venda, né? Então a gente tem na Casa de Cultura, e a gente está sempre comprando nos sebos, os livros dele que aparecem no sebo, a gente compra para disponibilizar para empréstimo, para que as pessoas tenham pelo menos a Casa de Cultura para pegar emprestada as obras do Montelo, para quem não pode comprar e não tem como comprar, porque só tem em sebo, porque está tudo esgotado. E a gente tem conseguido alguns parceiros, né, ao longo dessa nossa jornada lá, para tentar publicar algumas coisas do Montelo. Por que não é fácil publicar, achar uma editora e tudo isso? Primeiro que o livro dele não caiu, a obra dele não caiu no né? Só após 70 anos, nós temos aí uma lei caduca, que é a Lei de Direito Autoral, que permite a obra cair em domínio público após 70 anos de falecimento do autor. Enquanto isso, a detenção, os herdeiros são a família, né? São os familiares que ainda tiver até lá. Então, a gente tem conseguido fazer algumas publicações, mas não a nível nacional, só através de projetos. A gente já fez 2 livros, um livro através de projeto da FAPEM, que foi esse, de crônicas,
que foi uma publicação da Casa de Cultura, que nós conseguimos condensar do JB, que o doutor Alexandre tão bem falou, né, dele como cronista no JB, que ele foi cronista do JB durante 5 décadas, né, praticamente 50 anos escrevendo para o JB, e aí nós temos a coleção do JB na Casa de Cultura, todas as crônicas que ele escreveu para o JB, Dona Ivone, graças a Dona Ivone, falecida, a esposa dele, que teve esse cuidado, que era bibliotecária, teve esse cuidado de guardar todas as crônicas, encadernar, e nós temos tudo colecionado, as crônicas que ele escreveu no Jornal do Brasil. E a partir dessa coleção, a gente conseguiu fazer a seleção das crônicas que ele escreveu sobre os escritores maranhenses, que foi a gente, porque como Josué escreveu tanto e sobre tantos assuntos, né, então essas crônicas, elas ainda vão render muitos títulos, muitos livros ainda, né, sobre várias temáticas. E aí a gente preferiu trabalhar primeiro a nossa casa, né, os nossos escritores. Então a gente selecionou os autores maranhenses que ele publicou, fizemos esse volume primeiramente. No centenário nós conseguimos completar a coleção, fechando os escritores maranhenses com o volume 2, né? E também, através de projeto do centenário, nós conseguimos publicar o primeiro livro infantil, que nós não temos o original, nem o original dele na Casa de Cultura, nós temos uma cópia desse livro lá, que foi publicado lá em 1940, 40 e pouco, e nós não temos nem o original, mas nós tínhamos uma cópia, a partir da cópia a gente conseguiu fazer essa edição. E o nosso querido Janelas Fechadas, que esse ano está completando 80 anos, que foi publicado. Né, o seu primeiro romance, é um romance muito bom de se ler, então a gente já fica mais aliviado, porque quando a gente vai trabalhar as obras do Monteiro nas instituições, nas escolas, levar para os estudantes, pelo menos a gente já tem essa obra aqui disponível. Né? Nesse momento nós ainda temos ela disponível para trabalhar com os alunos e deixar nas escolas. E também tivemos, né, o projeto no centenário, depois do centenário, de fazer os tambores. Esse foi esse box que nós fizemos, dividimos a obra, mas que é o teor que está no exemplar único, mas a gente dividiu em duas, só para dar um novo formato, uma coisa mais bacana, né, como o escritor e a obra merece. E que é também a obra, como todo mundo sabe, mais procurada, né, do Monteiro. Mas a gente tem muita vontade de fazer as outras obras do Monteiro. Uma sombra na parede, que os adolescentes adoram quando a gente fala de uma sombra na parede nas escolas. A Mais Bela Noiva de Vila Rica, A Mulher Proibida, são obras que eles adoram. E a gente fica sentido de falar, despertar o interesse e não ter a obra para disponibilizar. Então, ultimamente, a gente foi procurado por uma editora a nível nacional, uma editora de São Paulo, né? Mas não é uma grande editora, não é uma editora muito conhecida, a gente ainda está conhecendo essa editora, vendo questões e tal, e já passei para as filhas do Josué essa vontade que essa editora está de publicar. Eles querem publicar primeiramente Tambores e Cais da Sagração, mas dizem que pretendem publicar os outros, mas tudo isso ainda está em conversação com a família, né? Porque a Casa de Cultura não tem poder nenhum para autorizar a publicação nenhuma do Josué. Né? Quem são os detentores do direito das obras do Josué são as herdeiras. Primeiro era a Dona Ivone faleceu, depois dela tem as filhas, que são a Lenca e a Lília, que moram no Rio de Janeiro, e que a gente tem tido contato direto, e sempre que a gente é procurado com esse interesse por alguma editora, algum parceiro, algum projeto para fazer a obra de Josué, nosso primeiro contato é com elas, né? É passar a informação para elas e aguardar o posicionamento delas, e assim nós estamos nesse momento, né? A gente está assim com uma luzinha no fim do túnel, lá no fim do túnel, que talvez dê certo sair algumas obras de Josué por uma editora, inclusive para sair não só em livro impresso, mas também em e-book, né, para ser disponibilizado para essas novas gerações também, né? Pois é, que é para atingir também esse nicho de leitores. Então, a gente tem feito isso, né? Então, o que depender da casa, a gente tem feito esses trabalhos, divulgando e mantendo a vida. E eu entendo assim, que enquanto não cai em domínio público, é muito difícil. Agora, depois que cai em domínio público, por exemplo,
Humberto de Campos, o Aloysio de Azevedo, que está sendo muito reeditado, mas você vê que já caiu o domínio público. Então, fica mais fácil para as editoras, né, pegar esse livro e também porque está sendo trabalhado nas escolas. Como o colega Reginaldo falou, os professores não estão inseridos Josué Monteiro na literatura. E eu acho que nós, no Maranhão, os professores... Nós temos essa tarefa, né, Josiane? Eu acho que é uma tarefa nossa, primeiramente, e de outros, como o Reginaldo, né, que é nordestino, né, graças a Deus, e que é uma pessoa também que faz esse trabalho de divulgação, mas assim, são as peças isoladas. Eu acho que a gente tem que juntar forças também para a gente começar a publicizar, não é nem resgatar, porque eu acho que não é a questão do resgate, porque ele está aí, a obra dele está aí. É publicizar a obra, torná-la mais pública para dar a ele a visibilidade que talvez ele que ele merece e ainda não tem por uma dessas tantas questões que o Reginaldo bem apontou, por não ter sido incluído nos livros didáticos e tal, por esses figurões aí, dentre outras coisas mais. Né? E temos só um adendo com relação à editora. Ele, quando faleceu, ele já não estava mais, já não tinha mais editora. Sim, já estava sem editora, né? Ele já estava sem editora. Ele não tinha mais. Tanto que quando a gente entrou na casa, eu entrei em contato com a Nova Fronteira. A Nova Fronteira ainda tinha alguns exemplares do livro dele disponível para venda. Nós compramos com recurso da Secretaria de Cultura e quando nós começamos o projeto de exposição itinerante de levar a obra, a Casa de Cultura até os municípios maranhenses, que nós fizemos mais de 30 municípios maranhenses de 2008 para cá, levando a obra de Monteiro, levando palestras, exposições. A gente, no começo do projeto, esses livros que nós adquirimos, nós fazíamos kits e doávamos para a instituição que nos recebia. Se era uma escola, a escola tinha biblioteca, então ficava um kit das obras de Monteiro, porque a gente estimulava os alunos ficavam interessados. E depois do início desse projeto, a gente teve muito retorno de estudantes de municípios por onde a gente foi, que voltou na Casa de Cultura e dizer para a gente que decidiram fazer o curso de letras depois da passagem da Casa de Cultura pelo município dele, que estimulou eles para a literatura, que estimulou eles ajudou eles a decidir fazer letras. Né? Então, assim, para a gente é uma satisfação muito grande saber que o nosso trabalho conseguiu, né, mostrar a importância da literatura e fez com que eles conseguissem se encontrar em alguma coisa. Então, a gente teve muito retorno disso, agradecemos muito aos professores que levam seus alunos na Casa de Cultura, que nos recebem nas suas escolas. Então, eu acho que é o papel de todos nós. Né? Se todos nós fizermos isso, como você falou, publicizar a obra dele, com certeza ele não vai cair no esquecimento, né, total. Pelo menos aqui nós temos que fazer o nosso papel. Então, era isso que eu queria dizer e parabenizar por esse dia de hoje, por essa fala, por esse momento que nós estamos aqui. Muito obrigado, Josiane. Nós que agradecemos que você trouxe mais informações, inclusive essas aí em primeira mão para todos nós, né? Que é a possibilidade, quem sabe vamos todos torcer, né? Fazer pensamento positivo para que isso ocorra, que a gente possa em breve aí ter mais exemplares novos. Cara, né? Rogério. Oi. Não, pode concluir. Conclua, eu falo. Tá. Mais exemplares aí, novas edições, melhor dizendo, da obra do Josué Monteiro. Alexandre. Eu até assim, para concluir o que eu tinha a dizer, até para não estender, né? Tornar fastidioso aqui isso. Com a paciência do nosso, né, nossa plateia, nosso público, dizer o seguinte, eu concordo com o professor, agradeço muito a colaboração do professor Reginaldo, né, a Josiane aí, como sempre, uma pessoa, uma batalhadora que tem levado aí, mantido, junto com a Wanda, mantido aí a chama, a memória do Josué Monteiro, né, e sei que não depende dela, que tudo isso depende de outras muitas circunstâncias, né, a questão editorial e tal. Deixa eu lhe dizer, em relação a essa questão crucial, por que o Josué Monteiro não pegou na veia nacional? Volto àquela história, lá do início. Isso daí tem muito a ver também, são muitos fatores, né? Pegar na veia na literatura, como na arte em geral, né, depende de muita coisa.
inclusive da sorte, né? Sim. Inclusive da sorte. Veja que tem autores que a obra se resume a 2 livros apenas, como Juan Rulfo. Na verdade, são 3, né? São 3 livros, mas 2, só se fala nesse, são livros de pocket. Se você tiver uma blusa com 2 bolsos, você bota toda a obra de Juan Rulfo, né? Na sua camisa. E é um nome icônico de tal forma que quando morreu, foi enterrado como chefe de Estado, um homem muito humilde, por sinal, mas teve tudo isso, tem um prêmio Juan Rulfo, um prêmio nacional no México, né? Quer dizer, é um homem de uma importância imensa, citado por todos os grandes da América Latina. E a obra dele... Uma obra minúscula, né? Minúscula. O que não tira a qualidade. Sim, claro. Pode ser que nesses 2 livros ele tenha sintetizado tudo aquilo que ele tinha de melhor para escrever na vida, né? Exatamente. E, claro, a questão do timing e da sorte. Eu costumo muito falar que o Aloysio Carpentier, sim, se tivesse ganhado o prêmio Nobel, como tinha tudo para ganhar, ele próprio que jogou fora a oportunidade do Nobel dele, porque foi falar demais e chegou a comemorar antes da hora, inclusive a dizer que estava tudo certo em Estocolmo, esse ano o prêmio é meu. Bom, talvez essa frase infeliz dele tirou o Nobel dele, né? Com certeza. Então, assim, se o Nobel tem ido por Carpentier, né, o Garcia Marques não seria a grande novidade latino-americana. Não seria mais a grande novidade latino-americana. Olha só como é a história, né? Isso também é história, né? Não seria por quê? Porque o Carpentier já escrevia, o realismo fantástico já era uma coisa dele também, né? Escrevia sobre uma América Latina profunda, como também o Garcia Marques. Se ele tem ganho o prêmio Nobel, né, nos anos 70, pronto, ele teria sido a novidade. O Gabriel Garcia Marques já não seria a grande novidade, o que não excluiria a qualidade da obra, de nenhum outro. Estou falando da questão do timing. Né? Então, assim, são muitos fatores. Eu não sei ainda, há que se estudar isso, essa questão do Josué. Agora, uma coisa que o professor Reginaldo falou, e eu também penso, é o que eu ia dizer, o fato de ele ter regionalizado demais a obra dele. Quase toda a obra se passa em São Luís, passa no Maranhão. Grande parte, quase toda não. Mas quando eu falo grande parte dos livros conhecidos do Montero, né? Então, assim, o Cais da Sagração, o Noite sobre Alcântara, os Tambores de São Luís, né? Enfim, o Beiral para os Bentivis, enfim, quase tudo passa em São Luís. Ora, é claro que não é só isso, mas é isso também. Né? Uma coisa é você ambientar o público, um romance em Paris, desperta mais curiosidade do que o que está se passando na Rua do Sol, ou no Largo dos Amores, que para nós maranhenses tem um valor imenso, né? Uma coisa afetiva. Já não tem para quem não é daqui. Então, veja, você chegar, vamos supor aqui que alguém lá nos olha, fulano de tal é um grande autor, já é o 4º livro dele que ele faz, ele ambienta lá em Teresina, os romances dele, lá em Fortaleza, né? Lá, talvez não desperte tanto interesse no leitor. Então, assim, os livros icônicos de Josué são ambientados em São Luís do Maranhão. Né? Coisas muito próprias, muito regionais, muito quem é daqui, muito etc. Alexandre, então, por que teria que ser só na metrópole? Não. Mas eu vejo que na literatura, na grande literatura universal, quem quis criar uma província como o centro do mundo, ele criou uma província ficcional. Né? Ele criou uma Macondo, ele criou uma Comala do Juan Rulfo, ele criou uma Santa Maria do Juan Carlos Onetti, né? Ele criou uma Sulaco do nosso inglês Conrad, né? Ambientado num país fictício da América Latina e tal. Então, assim, para quê? Para que não prendesse essa história a uma província verdadeira, porque ele poderia associar o interesse do leitor à importância desse lugar, né? Sim. É claro que isso é só um aspecto, penso eu, que seja também isso. Não é só isso, porque se assim fosse também, por exemplo, as obras do Jorge Amado, né, que são quase todas ambientadas na Bahia, né? O mesmo do nosso Érico Veríssimo, né, no Rio Grande do Sul, não teriam ganhado a dimensão que ganharam. Né?
Então, assim, mas é também um aspecto, né? A meu ver, é também um aspecto. E dizer assim, a obra de Josué Montello, ela é uma grande obra. Um livro como Tambores de São Luís, por exemplo, veja, que já era para ter tido um filme nacional, já era para ter sido uma minissérie, já era para ter sido uma novela, já era para ter sido alguma coisa assim. Veja, Os Tambores de São Luís, a meu ver, é muito melhor que a Escravizaura do Bernardo Guimarães, por exemplo. Concordo. Né? Do ponto de vista literário, nem se fala. Sim. Né? Muito maior. E eu até compararia os tambores, a saga dos tambores, tudo que ele representa, para a história nacional, embora ambientado aqui, mas para a história nacional, ele se compara, eu compararia ele ao Raízes, por exemplo, a saga de uma família, né, daquele americano, Alex Haley, né, e também a Cabana do Pai Tomás, né, da americana, que ganhou um nome muito grande, muito mais pelo pioneirismo do assunto, né, do abolicionismo e tal, em plena escravidão americana. Então, o livro é um épico, Os Tambores de São Luís, né? No entanto, como nós estamos aqui falando de alguns concorrentes, é totalmente desconhecido, né, do grande público nacional. Alexandre, e fechando... Sim, só para a gente encerrar. Não, era só para lembrar que nós estamos já aqui encaminhando para o final. Vou fechar aqui. Tem uma fala aqui do Arthur que vai falar, depois eu quero ver se tiver mais alguém. Tinha o professor Neres também que eu gostaria que falasse algo, né, para a gente encerrar. Vou ser bem rápido, para dizer o seguinte, fechando, que o Montello é tão absurdo esse esquecimento dele, que numa época dessa agora, que nós estamos vivendo de pandemia, um assunto mundial, né? E o Montello tem Os Degraus do Paraíso, que fala da gripe espanhola de 2018 em São Luís do Maranhão, que é um livro com uma profundidade muito grande, com até, digamos assim, um livro de um certo suspense, né? Um livro que seria natural ser qualquer editora se interessar para fazer uma edição desse livro. Mas não fazem porque nem sabem, talvez, que existe esse livro, né? Tratando da gripe espanhola de 2018. E aí eu encerro minha participação, Roger, agradecendo, né, você, o pessoal do Litério, muito obrigado pelo convite e agradecendo a todas as pessoas que tiveram a paciência de estar conosco até agora. Muito obrigado. Nós agradecemos mais ainda. Arthur Prazeres vai falar. A Wanda Souza gostaria de falar também na sequência, pediu a palavra. E ao final, se der tempo, né, porque a gente está aqui um pouco apertado, vou só pedir para sintetizar um pouco mais. Eu gostaria de ouvir o José Neres, professor José Neres, se ainda estiver por aqui, eu quero que esteja. E se o Salgado Maranhão também tiver algo para falar, não sei se ele conviveu, tem algum relato, algo para contar do Montello, né, já que ele também reside no Rio de Janeiro, a gente poder aí fazer o encerramento, tá bom? Então vamos, Arthur, depois Wanda Souza e depois Neres, se estiver aí, e o poeta pode fechar também. Arthur. Boa noite, queridos amigos e amigas. Para mim é uma honra estar aqui hoje, e amigos, alguns do coração, como é o caso do Reginaldo, né? Reginaldo de Jesus, que sempre que eu precisava conversar sobre Montello, ele se mostrava solícito, prestativo. E eu queria pegar um gancho, vou ser sucinto, porque nós não temos muito tempo, e isso que ele falou sobre o Montello. O fato de Montello ser provincial e não provinciano, né? Ou seja, ele é provincial porque é universal. E o Reginaldo falou uma questão curiosa sobre terem roubado a placa do nome do Josué Montello lá do túmulo dele, né? Salvo engano, no cemitério de São João Batista. E não foi diferente, Reginaldo, aqui em São Luís. O Unicelma procurou homenagear o Montello colocando uma placa, tá entendendo? Sinalizando a casa onde ele nasceu aqui em São Luís, ali no centro histórico. E o dono, o que locou a casa, que alugou o imóvel, ele arrancou a placa, tá entendendo? Ele arrancou a placa onde tinha o nome do Josué Montello. Por aí a gente já vê a absurdidade, né? Então, como o Reginaldo falou, Manuel Bandeira citou na 10ª noite,
a obra do Monteiro e sinalizou como uma grande obra, e de fato, Manuel Bandeira, segundo o Ivan Junqueira, é o maior, é o poeta mais culto da literatura brasileira, talvez um dos mais cultos do mundo. E é isso, meus queridos. Agradecer ao Reginaldo, ao Alexandre, à Gidiane, ao Rogério, e vamos em frente. Eu vou passar a palavra porque nós temos outros grandes palestrantes aqui, como o caso do José Neres, né, que também manja muito sobre Monteiro. Então vamos em frente aí, cara. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Arthur, pela participação. Wanda Souza, depois Neres, depois poeta Salgado Maranhão, e assim querendo falar, né, e estar aqui nessa sequência até chegar às 19. Wanda, por gentileza, minha querida. Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria parabenizar vocês do grupo pela iniciativa da homenagem, por essa discussão, né? Parabenizar o Alexandre pela sua fala e por toda essa discussão que está ocorrendo aqui, sobre essa reflexão, também o Reginaldo, o Arthur, o Rogério. Bem, eu vou ser rápido, eu vou só acrescentar algumas coisas, diante da fala da Josi, do Alexandre, da indagação do Alexandre e também do Reginaldo. José Monteiro esteve aqui pela última vez em São Luís em 2001, pelo lançamento do seu livro A Mais Bela Noiva de Vila Rica. E já no lançamento desse livro, José Monteiro já estava bem debilitado, sem uma locomoção, usando bengala, já apresentando alguns processos de esquecimento. E várias vezes eu ouvi esse questionamento na própria casa, sou bibliotecária da casa e ainda convivi um período com ele, sobre essa questão do esquecimento, né? Foi pontuada a questão do regionalismo, né, que ele estava sempre evidenciando a cidade de São Luís, e por isso talvez ele não fosse reconhecido, mas tem um fator importantíssimo, nós que trabalhamos ali nos bastidores da casa. José Monteiro, ele tinha uma dificuldade muito grande de aceitar adaptações de suas obras para o cinema, para o teatro, né, para a televisão, vários mecanismos, talvez, de vitrine, de divulgação da sua obra, para que despertasse a leitura do livro, foi abortado. Então, nós vimos contratos com, por exemplo, Os Tambores de São Luís ia ser um espetáculo da Broadway. Não aconteceu. Por quê? Ele sempre exigia que essas adaptações elas não fugissem à essência do livro. E a gente sabe que adaptações são adaptações, né? São releituras. E aí, ele barrava isso. Vários contratos, nós vamos encontrar nos arquivos da instituição várias correspondências, porque aí seria interessante um estudo científico, né, sobre esse assunto que você levantou, Alexandre. E a casa talvez tenha condições de responder através do arquivo da casa, né, com artigos de jornais, correspondências, e nós vimos lá, nós nos deparamos com vários contratos que não foram à frente, né? Traduções de livros para outros países, que ele barrou, não foi à frente, com exigências dele, que não foram cumpridas pelas pessoas que estavam, os proponentes da proposta, né, da publicação, espetáculos, filmes. Então, isso talvez tenha dificultado a divulgação da obra a nível nacional e internacional, para dar uma visibilidade muito maior. Fora que esta obra não ser trabalhada no próprio ambiente, na própria cidade, no seu próprio estado. A gente que trabalha com as exposições itinerantes, a gente percebe que os próprios professores não falam de Monteiro para os seus alunos. Então, como é que seus alunos vão saber de Monteiro? Eu, pelo menos, eu estudei no Colégio Batista, vivia no mundo literário, adorava ler, mas eu nunca ouvi ninguém falar de José Monteiro, né? E no dia que eu fui, meu primeiro dia de trabalho, que foi justamente 75 anos
do aniversário dele, que eu vi aquele homem falando daquela quantidade de livros que ele publicou, o que ele fez pela cultura maranhense, pela cultura nacional. Eu fiquei assim de queixo caído. Eu nunca ouvi falar em Tambores de São Luís, nunca ouvi falar de Carro da Sagração, de Noite sobre Alcântara, que são os romances mais conhecidos, né? Nunca ouvi falar. Então, como é que nós, maranhenses, não conhecemos Montello, e isso numa época em que os livros dele ainda estavam correndo, né? Estavam disponibilizados nas livrarias, não só a nível de Maranhão, mas a nível nacional, porque ele veio, inclusive, fazer o lançamento dos livros aqui no Maranhão, né, e eu presenciei vários desses lançamentos. Então, se os professores, que são aqueles que vão orientar a leitura dos alunos na sala de aula, para divulgar a sua literatura, se eles não divulgam, se eles não leem Montello, então fica muito mais difícil um aluno ter conhecimento da importância de um escritor, tá? Em 2004, quando ele já adoece, ele já não estava mais com a editora. E ele controlava, ele administrava toda a sua vida de produção literária, ele que contactava com as editoras, ele já estava em condições bem debilitadas para ir à frente com isso. E aí passa 2 anos internado, né, que a gente sabe, veio a falecer depois desses 2 anos. Então, desde então, a família, ninguém tomou a frente da situação, a própria dona Ivone se viu incapacitada disso, né, já era uma senhora idosa, e aí ficou José Montello nesse ostracismo. Mas a gente tem tentado, né, e talvez a luz no fim do túnel seja a questão das redes sociais para divulgação, que é o que a gente tem feito nas nossas redes sociais. A gente tem feito várias atividades para despertar a atenção do leitor sobre a importância da obra. E a questão da publicação, que é muito importante, porque sem ela nós não podemos trabalhar. Tá? Era só essa contribuição que eu queria dar aqui. Muito obrigado, Wanda. Obrigada. O Museu da Casa de Cultura, né? A Casa de Cultura José Montello está na Rua das Hortas, 327 no centro, certo? Funciona das 13 às 18 horas. Quem tiver interesse em passar lá. O professor José Neres ainda está aí? Estou sim, meu querido Roger. Professor, eu gostaria de ouvi-lo. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter que fazer um segundo momento para a gente poder tratar de outras questões que o tempo aqui não vai nos permitir. Então eu vou lhe pedir perdão por lhe deixar já nesse tempo tão exíguo, né? E o poeta Salgado também, mas a gente vai voltar, José, tá bom? Uma outra vez. Eu gostaria que você falasse também alguma impressão sobre a obra e sobre ele, assim, fazer um apanhado, e depois a gente finaliza com o Salgado Maranhão. Eu vou fechar aqui a nossa tarde e noite. Sim, parabenizar o amigo Alexandre pela conversa agradável. Lembrar que Alexandre aqui, pelo menos aqui na minha visão, está muito parecido com o Fábio Júnior hoje. Como diz aqui no Mas eu lembro de uma vez que o Coelho Neto falou mais ou menos o seguinte, claro que não lembro ele falando, mas eu li ele dizendo o seguinte: se o Mister Universo se casasse com uma Miss Universo e tivesse vários filhos, nem todos os filhos seriam bonitos. Um nasceria com o nariz um pouco maior, outro orelhudo, outro tal. E é mais ou menos isso que nós temos de Josué Montello. Nós temos uma produção vasta, uma produção muito grande de livros, e aí nós temos que distinguir também 2 mundos, 2 universos. Um é o universo acadêmico, no qual José Montello tem uma entrada boa. Inclusive, no seminário que acabou ontem, nós tivemos vários estudos sobre ele, várias intervenções sobre ele. E o outro é o mundo não acadêmico. E tanto nesse mundo acadêmico como no mundo não acadêmico, nós temos um esquecimento não só de Josué Montello. Se nós repararmos bem, quem lembra de Ribamar Galiza, aqui, o escritor maranhense, que fez muito sucesso há algumas décadas? Hoje, quem está lendo João Moana, que teve uma importância também muito grande, ganhou prêmios no Brasil inteiro, o próprio Coelho Neto, o príncipe dos contadores brasileiros. É um dos mais injustiçados
Direi, né? É um dos mais injustiçados o Coelho Neto aí a nível nacional, né? Em nível nacional. E hoje não é mais reeditado. Graça Aranha foi reeditado. O Humberto de Campos está até, em termos de publicação, nos últimos anos, na dianteira deles. O Catulo da Paixão Cearense, um poeta extraordinário, também está esquecido. E aí, a Josiane, minha querida Josiane, que eu mando um grande abraço sempre, a Wanda, pessoas maravilhosas. É verdade, quando houve a primeira Feira do Livro, em 2017, que eu lá estava também, alguém se perguntava por que esses tambores? As pessoas não conseguiam nem fazer a associação do Josué Montello com os tambores e os tambores de São Luís. As pessoas se perguntavam, mas quem é Josué Montello? E isso aí está o quê? Isso não está somente com a questão do homem Josué Montello, mas também com a obra de Josué Montello, que é uma obra vasta, grande, cara também, nós devemos nem esquecer disso também, que não tem uma penetração no povão, em termos de compra. Se você vai comprar no mercado paralelo, isso é um elemento que dificulta, né, professor? Bem lembrado, isso é um elemento que dificulta também o acesso, né? Perfeito. E aí lembra, o fato de não estar na internet também, com uma juventude que está devorando o livro no celular, no tablet, no Kindle, dificulta bastante também. O fato de nossos professores não lerem também, e não ler só Josué Montello também. Tem professor também que passa o curso inteiro dele, passa anos e anos dando aula sem ter lido Machado de Assis, apenas perguntando se Bentinho traiu ou não, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, sem ter lido o livro. Para ser rápido, eu lembro de um caso que eu contei já várias vezes, mas eu lembro aqui, de uma certa professora, cuja escola nem vou dizer também não vou dizer o nome dela, questão ética, mas uma professora que passou 10 anos mandando suas turmas lerem os tambores de São Luís. 10 anos. E quando eu estudei com essa professora lá na UFMA, ela, como uma colega nossa de turma, e foi passado para nós os tambores de São Luís, entre outros, para ler, e aí nós falamos, mas você, os tambores de São Luís, você sabe? Ela fala, não, nunca li. Observem, a própria professora passou durante cerca de 10 anos o livro para os alunos e ela nunca leu. E ela disse para nós, na maior cara de pau na aula, mas aquele livro é muito grande, não dá para ler, não. Causa uma estranheza gigantesca. Então, e para tentar também ver aquela questão, o Josué Montello também não foi, infelizmente, um escritor inovador numa época de inovações. Então, como a escrita dele é altamente escorreita, clássica, Josué Montello, um escritor clássico, né, digamos assim. Clássico, e fugiu das polêmicas. Então, ele simplesmente é tido como um bom escritor, um bom contador de história. Ele sofre mais ou menos o mesmo que Armando Fontes sofre, um grande narrador, o mesmo que o Zé Lins do Rio sofre, que é ser chamado de um grande contador de história, mas não inovador, porque ele viveu numa época em que havia inovação, Guimarães Rosa, inovação da Clarice, inovação de João Cabral na poesia, e outros autores que estavam inovando. Então, o Josué fica mais ou menos imprensado entre uma tradição e uma inovação. Suas histórias são extremamente divertidas. Devemos a Josué Montello muito, não só em termos de Maranhão, mas em termos de Brasil. Por exemplo, um livro que eu tenho na Verdadeira Paixão, que é o Modernismo na Academia. Então, Josué Montello, em 54, chega à academia e um monte de documentos deviam ser jogados fora. Josué recolhe e faz um livro que vamos dizer assim, iluminar com relação ao que foi aquela briga entre Coelho Neto e Graça Aranha. Isso. É um cidadão que nós merecemos aplaudir o tempo todo, mas eu vou deixar que eu o Salgado Maranhão também. Sabe que Salgado Maranhão é uma pessoa linda, maravilhosa, que eu adoro ouvir. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço, professor José Neves. E aí vamos ouvir o poeta Salgado Maranhão, nosso grande mestre aí, que ontem deu uma palestra
belíssima ao lado do Neres e do Ricardo Leão, lá no seminário da UFMA. E vamos com ele, depois eu encerro aqui, tá bom? Vamos lá com o poeta. Poeta, o seu áudio, eu acho que deve estar, o microfone está desligado, parece. Não sei se ele está nos ouvindo. Acho que o microfone, né? Poeta, o seu microfone, dê uma olhadinha por gentileza. Eu quero que esteja desligado. Microfone. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo? Não. Não sei se ele saiu. Estava sem som. Vamos ver se o. Se o na parte inferior. Fica bem na parte inferior da tela. Na parte inferior da tela, ele toca lá no símbolo do microfone. Tem um vermelhinho. É porque nós não estamos conseguindo lhe ouvir. Se puder solucionar, a gente agradece muitíssimo para ouvi-lo aqui, para a gente poder finalizar. Jerry, Oi. Então pede para ele entrar, para ele sair e entrar novamente. Ele fez isso agora, eu vi aqui que ele saiu. Ele entrando aqui, eu habilito aqui. A gente vai encerrar. Entrou novamente. Poeta, veja o seu microfone, por gentileza, se tem como ligar. Rogério, Oi. você não pode habilitar o microfone dele? Porque quem abriu a sala pode habilitar o do outro. Vê se você consegue. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo aqui primeiro. Não, nesse caso aqui tá, porque foi ele mesmo que desligou, né? Não é possível ativar o som. Para mim aqui não está sendo possível ativar o som dele agora nesse momento. Deixa eu ver aqui. Salgado, se você puder tentar sair para entrar novamente, ou pedir se tiver alguém que possa lhe auxiliar, só o seu microfone que está desligado. Eu não tenho como ligá-lo aqui agora. Eu tentei, mas para mim não foi possível, para nós podermos ouvi-lo. Nós estamos. Alô? Agora sim. Alô? Agora sim. Olha, obrigado. eu estava com dificuldade de. Eu estava fazendo exatamente o que vocês me pediam, mas eu não conseguia encontrar. Ouvir minha voz. Ah, tá bom. Agora sim. Estamos todos ouvindo. Agora sim. Bom, eu acho que vocês, o Neres, você, o Alexandre, a Wanda, a Josiane, Reginaldo, todo mundo falou muitas coisas que eu acredito também. Eu acho que, só para aclarar um pouco sobre a questão, uma coisa que o Neres falou, que eu acho muito importante, o Josué Montello viveu numa geração de iconoclastas, de autores e poetas, autores de romance e poetas extremamente revolucionários, e no momento também de participação de esquerda. Todo mundo se posicionava. O Josué era muito moderado, era muito de centro numa hora em que as pessoas se posicionavam. Então isso talvez tenha dificultado aos seus livros de terem um leitor jovem, de ter um leitor entusiasmado, esse tipo de leitor que leva para o futuro, como aconteceu. Guimarães Rosa é um caso à parte, porque Guimarães Rosa criou uma língua, então isso gerou uma curiosidade imensa, a Clarice Lispector também. Então ele conviveu um grandíssimo romancista, contador de história extraordinário. A gente pode citar, eu citaria 3 livros muito importantes, Cais de Sagração, Os Tambores de São Luís e Os Degraus do Paraíso. São 3 romances extraordinários. Ele falou da sua terra, é outro aspecto que o Alexandre elencou, mas ele não mitificou sua terra como fez o Jorge Amado. O Jorge Amado criou uma Bahia. Mas até mesmo o Jorge Amado, que teve uma trajetória diferenciada porque foi muito encenado no cinema, no teatro e televisão. A gente conhece quantos nomes de personagens do Jorge Amado a gente não conhece, justamente porque a televisão divulgou.
mas o próprio Jorge Amado ficou 15 anos sem ser editado. Um jornal africano de agora me pediu um artigo que eu escrevi quando ele completou 100 anos, falando o que estava acontecendo com o Jorge Amado, que não era editado, ninguém falava nele. Claro, ele teve um problema com a comunidade negra, porque os negros, as mulheres negras achavam que ele usava sempre personagens depreciativos em relação à mulher, que eram personagens que estão na vida, ele não inventou esses personagens. Esses personagens ele os copiou da vida, do dia a dia, eles estão aí, mesmo que a gente não fale deles, mas achavam que mostrava a mulher numa situação degradante. Então, agora, graças ao trabalho da Casa de Jorge Amado, ele voltou a ser editado. E eu acho que esse trabalho, isso me estimula e me dá esperanças a respeito do trabalho da Josiane e da Wanda na Casa Josué Montello, em São Luís, porque esse trabalho, quem tem com quem lhe chora, morre todo dia, né? Então, ele, felizmente, tem quem lhe chore. Tem as pessoas trabalhando nas escolas. Esse é o trabalho que leva para o futuro. Se o jovem não abraça a obra de um autor, ele já passou, ele fica para trás. O Josué é um contador de história, a figura dele não é uma figura iconoclasta. Ele não pode ser vendido por aí, mas pode ser vendido pelas suas obras. Por exemplo, livros como Noite sobre Alcântara, é muito interessante, Os Tambores de São Luís, O Baile da Ilha Fiscal. Ele foi um autor muito lido aqui, editado pela Nova Fronteira, ele foi bastante lido. Mas faltou ele essa glamourização. Ele não é uma figura glamourizada. Ele não tem nada que se possa chamar para a figura dele. Não tem detalhes, porque ele era conservador. Não é uma coisa ruim isso. Era o estilo dele. E um autor escorreito, de uma literatura, de um texto realmente com influência machadiana. Quem quer aprender português pode ler o Josué Montello. É um autor de grande qualidade literária. Mas, infelizmente, não basta só qualidade literária para você ser reconhecido. Muitas vezes um autor como Raduan Nassar, e o Alexandre falou do Juan Rulfo, mas o Juan Rulfo abriu a porta para o realismo fantástico. Ele é o pai do realismo fantástico. Daí para frente, todo mundo veio atrás dele. O Raduan Nassar criou uma forma de escrever, ele tem um jeito próprio que todo mundo abraça aquilo. E ele só escreveu 2 livros. Então, às vezes acontece isso. Tem um aspecto sorte, tem um aspecto de saber se colocar dentro do jogo e não ser conservador demais, porque a literatura é o terreno, ontem eu disse, o literato, o poeta, o artista é o campo de prova da experiência humana. O humano quer se espelhar ali, aquele humano conservador que não consegue se colocar de maneira revolucionária dentro da vida, quer ser revolucionário na leitura dos seus autores, dos autores que ele elege. Então, isso é fundamental. E ele não fez isso. Mas tem a obra aí, que a obra fala mais alto. Vamos divulgar, e eu, com o trabalho da Wanda e da Josiane, isso me deu esperanças, que é uma coisa lenta. Todo o processo de aprendizado não é uma coisa da literatura, demora um pouco. Mas quando o fogo pega na lenha, a fogueira é grande. Outra coisa, só para arrematar, para não demorar muito, porque eu sei que tem hora para encerrar. Eu conheci sim o Josué Montello, com 18 para 19 anos, eu morando em Teresina, eu me correspondi, quando soube que ele era maranhense, eu escrevi para ele e ele me respondeu. E ficamos nos correspondendo. Ele mandava nos cartões da academia, ele mandava as cartinhas dele. E aquilo eu era muito jovem, eu ficava muito estimulado com aquilo. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu procurei. Na Atlântica, tudo, foi lá na casa dele, ele me recebeu com muito carinho, e eu precisava de emprego. E ele me mandou uma carta para o Odílio Costa Filho, e o Odílio Costa Filho me arrumou um emprego no O Jornal, dos Diários Associados. Então, eu conheci sim. Várias vezes eu encontrei na academia, depois no correr do tempo, eu morando no Rio de Janeiro. Então, ele era uma pessoa que tinha muito carinho pelos jovens, muito atencioso, e também um aspecto dele que é preciso que seja ressaltado, era um palestrante brilhante.
Era um brilhante palestrante. Perfeito. Era um conferencista cativante. As pessoas se apaixonavam por ele. Uma oratória fluente, né? Uma belíssima oratória. Falava muito bem. Uma oratória limpa, aconchegante. As pessoas se apaixonavam por ele. Então, era uma figura muito agradável. Na academia, foi uma das vozes mais ouvidas na academia. Tanto que, quando morreu o Estrégésilo, era ele, naturalmente, o sucessor. Ele que ia ser presidente. Era um homem de grande poder, de comunicação, de cortesia. Era um homem muito cortês, de muitos bons modos, como se diz no Maranhão. Então, ele foi uma figura muito central durante meio século no Rio de Janeiro. Agora, esse detalhe da literatura envolve sorte, envolve isso que eu acabei de falar. Criar um mito sobre a pessoa, criar virar um ícone. Então ele não pôde virar. O Jorge Amado virou, porque era uma pessoa que estava na televisão, estava no cinema, e vinha do Partido Comunista. Você sabe que o Partido Comunista dominava as redações de jornais, a imprensa, o tempo todo. Eram grandes profissionais, grandes escritores que estavam nesse panteão. Então vamos... isso é o que eu tinha de dizer, e eu acredito que esse trabalho que está sendo feito vai trazer de volta esse grande escritor para o público brasileiro, todo o público brasileiro. Agora, quem está realmente enterrado e precisa ter uma grande força sobre a obra dele é o Coelho Neto. Esse é difícil. Esse sim. Esse é difícil. Rogério, eu queria só mostrar aqui para o poeta Salgado Maranhão. Sim. Esse mês nós resgatamos as obras do poeta lá da Casa de Cultura. Encontramos essa que tem uma dedicatória para o Josué Monteiro em seu livro. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver. Sim, que coisa incrível, hein? Pois é, nós resgatamos, que a gente está com um quadro no nosso Instagram, que é o quadro que chama Autor Maranhense Tem na Casa de Cultura. Então, a cada sexta-feira, a gente publica em nosso Instagram um pequeno release sobre o escritor que nós temos maranhense na casa e mostramos as obras que nós temos desse escritor lá no nosso acervo. Eu estou me devendo uma visita a vocês. Você foi homenageado foi apresentado no dia 27 de fevereiro no nosso Instagram. Que luxo! Que luxo. Olha, eu estou me devendo uma visita à casa. Tá certo, exatamente. Tá bom? E aqui vamos aguardar, com muito prazer. Um grande abraço. Abraço. Pois bem, então, obrigado, poeta Salgado Maranhão, falou aí. E encerramos com chave de ouro. Quero agradecer a todos vocês, todos que estiveram aqui, Reginaldo, todos os que eu posso vislumbrar aqui na minha tela, o Alexandre, né? Alexandre, obrigado por esse papo leve e ao mesmo tempo que suscitou... Obrigado, Alexandre, obrigado a você, Rogério, obrigado a todos os que nos ouviram. Manda um abração para o Sebastião Moreira Duarte, o Benedito, todo o Cerejo. Dorival, que esteve aqui, o desembargador. Isso. Então, agradeço a todos. Peço que fiquem atentos, porque no próximo mês a gente deve ter um outro tema, um outro convidado. Obrigado pela aula. Oi? Para vocês todos, obrigado pela aula que eu tive hoje. Com certeza, João. Nós todos tivemos. Eu aprendi muito aí com vocês. Nós todos. Então a gente fica por aqui. Para quem quiser acompanhar nas redes sociais, o perfil Duo_Litera no Instagram, Duo_Litera. Lá a gente coloca sempre quando há um novo evento, um novo tema, ou um autor, ou uma obra, ou uma temática da literatura para ser trabalhado. Então, quando houver a marcação do próximo evento, a designação da data, nós vamos publicizar e avisar a todos para que a gente possa conversar novamente, tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.